Faz a Conta começa em instantes. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Faz a Conta. Eu sou Patrícia Palermo, sou economista-chefe da FEComércio e hoje eu tenho a honra de ser a host desse podcast que vai tratar sobre a reforma tributária para o setor varejista. E hoje eu tenho aqui comigo 3 ilustres convidados. Aqui na minha frente, eu tenho o senhor Ademir José da Costa, presidente do Sindilojas de Santa Maria e região centro do estado, vice-presidente de varejo da FEComércio, empresário do ramo de decorações, sócio proprietário da loja Michele Decorações, conselheiro do SESC, ex-presidente da CDL de Santa Maria, ex-presidente da ADESME, Agência de Desenvolvimento de Santa Maria, e membro da ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas. E também tem aqui um destaque bem importante, que é pai de 4 filhos, né, seu Ademir? Seja muito bem-vindo. Uma alegria estar aqui com vocês, prazer dividir com vocês esse momento tão importante do que está vindo aí, né, com a nossa reforma tributária. Bom, e também está aqui comigo hoje o Joaquim Rizzi, contador com especialização em Direito Tributário, Planejamento Tributário, Controladoria e Finanças. Gerente tributário das lojas Renner, responsável pelas áreas de operações, planejamento tributário e projetos, incluindo aí a reforma tributária. Seja muito bem-vindo, Joaquim. Obrigado, Patrícia, pelo convite, né? Honrado. Vamos falar um pouco sobre a reforma tributária, as implicações que a gente tem no curto e médio prazo. Cumprimentos os demais colegas da mesa. E aqui por último, né, mas não menos importante, a minha amiga querida Andressa Sen, advogada sócia do escritório Rafael Pandolfo Advogados, graduada em Direito pela Universidade de Passo Fundo, especialista em gestão de tributos e planejamento tributário pela Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, a FADERGS. Especialista em Direito Tributário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET. Seja muito bem-vinda, Andressa. Obrigada, Patrícia. Gostaria de agradecer à FEComércio, né, o que faço na sua pessoa, e aos demais colegas. Tenho certeza que a gente vai bater um papo aqui muito produtivo e esperar encorajar, né, o setor varejista para se preparar, né, pelo que vem pela frente com a reforma tributária. Bom, a gente agradece muito a participação de vocês, né? A FEComércio tem feito uma série de podcasts para falar justamente dessa questão da reforma tributária. E a gente está fazendo podcasts específicos sobre assuntos, né? Ou melhor, sobre segmentos, para que justamente as pessoas que nos assistem consigam ver qual é que é o impacto da reforma tributária justamente no seu setor de atividade. Hoje a gente vai ter um papo aqui sobre o impacto da reforma tributária sobre o setor varejista. O nosso querido amigo, senhor Ademir, está representando aqui o Sindilojas de Santa Maria, da região centro, né? Porque a gente tinha que convidar um sindicato apenas, né? Então o senhor tem uma grande missão aqui, porque na FEComércio são 53 sindilojas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, quando a gente vê aqui do outro lado da mesa o senhor Ademir sentado, vamos pensar que tem junto com ele outros 52 ao seu lado, muito interessados, né, por tudo que a gente vai conversar no dia de hoje aqui. Eu não preciso dizer para vocês aqui, né, quão importante é a discussão, especialmente para o setor varejista. O setor varejista é um setor relevante para a economia gaúcha, é um setor que emprega muita gente, é um setor que tem, no setor varejista, muitas pessoas têm o seu primeiro emprego. E vamos lá, todo mundo tem contato diretamente com o setor varejista. Nós somos consumidores, como famílias que somos, né, do setor varejista. Então, é muito importante que o setor esteja muito bem alicerçado em boas informações para tomar decisões adequadas de precificação, porque, no final das contas, todos nós seremos afetados através das decisões que esse setor tomar. Eu queria deixar bem claro aqui que o nosso foco hoje é falar do varejo
em geral, tá? Então a gente não vai abranger especificamente aqui o varejo de material óptico, nem o varejo de produtos farmacêuticos, nem o varejo de autopeças e nem o comércio de feiras e ambulantes, porque isso a gente vai tratar em outros episódios. Então, tudo que a gente falar aqui, nós estamos falando de maneira geral sobre atividade varejista, tá certo? Então, vamos começar aqui falando como varejista. E eu pergunto para o senhor, essa reforma tributária que a gente já está às portas da sua implementação, em 2026, a gente tem aí o primeiro capítulo da reforma sendo colocado em prática. Quais são as preocupações que estão rondando a cabeça dos varejistas? Vamos pensar que aqui é o nosso lugar que a gente vai fazer uma consulta aqui com os especialistas. Então, por favor, senhor Ademir, seja a voz de milhares de varejistas, né, de todo esse Rio Grande do Sul que está ansioso por ter suas dúvidas resolvidas. Bom, em primeiro lugar, Patrícia, assim, a gente são 53 Sindlojas, mas cada Sindloja ele é regional e ele abrange os municípios próximos daquela região. Então, todos os 53 Sindlojas do estado, eles representam os 497 municípios em divisão por regiões, né? Então, o nosso Sindloja lá pega, além de Santa Maria, mais 11 municípios. Então, e assim vai distribuído. E é por isso que nós temos aqui na FEComércio esse conselho, que praticamente a cada 30 dias tu vai lá fazer uma fala para nós, são 14 pessoas, se eu não me engano, que traz a voz de todo o interior para dentro da FEComércio para tirar essas dúvidas, né? Por essa razão que me pediram para mim estar por aqui. Eu não sei se eu vou conseguir representar todo mundo à altura, evidentemente, vai, né? Sim, mas uma das grandes dificuldades assim, que a gente está enfrentando, e apesar de tantas informações circulando, é entender corretamente como os lojistas se prepararam. Eu tenho, no caso da minha região, mais de 85% dos associados são pessoas do Simples, são pequenos empresários, né? Mas também temos pessoal do lucro presumido, tem pessoal do lucro geral. Mas o alvoroço maior é o pessoal entender como virar essa reforma, como os lojistas precisam se preparar. Já é época, já deveria estar se planejando, estamos atrasados, vai começar agora em 2026, qual é o caminho? Se mantém no Simples, o Simples vai ter aumento de carga tributária? É um dos grandes questionamentos que parece que até hoje poucos conseguiram responder se nós vamos ter aumento de carga tributária. Vai ser mais vantajoso daqui a pouco ir para o sistema híbrido, e que o pessoal também não está entendendo muito bem se eu posso voltar, né? Então, algumas das dúvidas que eu quero largar para vocês aqui, para iniciar a nossa conversa. Bom, então a gente vai começar aqui conversando com a doutora Andressa, né? Andressa, vamos lá. Quais são as primeiras e grandes adaptações que as empresas precisam fazer diante do contexto da reforma tributária já em 2026? Bom, então, considerando, né, a fala do seu Ademir e a própria pergunta, é importante lembrar que a gente vai ter uma reforma tributária longa, né? A gente vai ter um período de transição aí que vai até 2033. E ao longo desses anos todos, né, a gente ainda tem muita regulamentação, a gente tem muita coisa ainda por vir. Mas no início desse ano, a gente teve, então, a publicação da Lei Complementar 214, né, que já traz, né, muito mais zonas de claridade, né? Então, a gente já consegue, né, justamente fazendo algumas simulações, a gente já consegue tirando algumas dúvidas. Acho que o ponto principal e que já está batendo aí na porta, né, é a questão da nota fiscal, né? A partir de 2026, a gente já começa a ter adaptações da nota fiscal eletrônica, em que a gente vai ter ali um campo específico para o IBS e para a CBS. E aí, considerando especialmente as empresas do Simples, né, esse calendário não começa com elas em 2026. Né? Essa adaptação necessária para a questão da nota fiscal, ela vale, nesse primeiro momento, para lucro real e lucro presumido. Né? As empresas do Simples, elas entram nesse cronograma um pouquinho depois.
tá? Então isso acho que dá um pouco de conforto. Pouquinho depois, mais ou menos o que? 2027, 28? 2027. 27 em diante. Isso aí. Então nós teremos mais 1 ano e meio para Isso, então assim, a gente ainda tem, né, por parte da Receita Federal toda a questão de preparamento de sistemas, né, eles estão trabalhando muito com a SERPRO, para até a questão de obrigações acessórias, a gente ainda não tem todo o desenho do que vai ser necessário. Mas dizer, né, aqui que as empresas do Simples vão ter um tempinho a mais, isso não é dizer para elas fiquem calmas, né? Mas assim, procurem, né, as empresas de tecnologia, né, porque assim, quanto mais tarde procurar, mais tarde também vai ser atendido, né? Então é bom testar o sistema, começar a fazer essa implementação com calma, né, para que depois não vire a correria, porque já no ano que vem, para o lucro presumido e para o lucro real, se não emitir a nota fiscal com o destaque dos campos, já vai ter a operação travada, né? Doutora, será que todos os sistemas de frente de caixa são adaptáveis para poder se adequar ao novo modelo? Bom, dando continuidade aí, acho que foi um tópico bem importante a gente começar pelo Simples Nacional. A gente está acompanhando esse processo da reforma há muitos anos, né? E muito se fala que fizeram a reforma e esqueceram do Simples, né? O que não deixa de ser uma certa verdade ali, né? Como a Andressa comentou, nesse primeiro momento, a gente chama 2026 para nós internamente lá de continuidade da operação. Como é um projeto gigantesco, e não é um projeto tributário, é um projeto corporativo, envolve todas as BUs, todas as unidades de negócio das empresas, né? Então é um trabalho vinculado a multitarefas e com várias mãos, né? O que se fala em 2026 e o que a gente precisa focar em 2026, tá? Vamos falar um pouco do lucro real e do lucro presumido. Ter no XML dessas notas fiscais emitidas a tag que popula o 09 da CBS e o 01 do IBS. 2026 a gente chama de alíquota teste, né? Não vai ter recolhimento desse 09 do 01, mas ele precisará constar no documento fiscal, né, para que a sua nota seja autorizada, tá? Então, esse é o princípio primeiro, vincular o seu trabalho junto aos fornecedores de software. Muitas vezes os softwares, né, menores são aqueles de prateleira, né, que eles atualizam algum patch de atualização e é enviado para todos os contribuintes, né? Simples, lucro real, lucro presumido. Você faz os testes e garante que tu vai ter a alíquota teste de 09, 01 nos seus documentos. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Um outro ponto, trazendo aqui sobre uma ótica do Sindilojas, né? Que eles são principalmente vinculados à operação com o consumidor final, né? B2C. É importante falar que nessas operações com consumidores finais, o ideal, né, economicamente falando, é manter o modelo tradicional de apuração, onde você colhe uma alíquota específica, né, na sua DAS, de acordo com a sua faixa de faturamento. Porque essa operação ela não irá dar crédito para o consumidor final. Ou seja, não há o que se falar em modelo híbrido se essa operação for B2C, né? Agora, se eventualmente eu tiver uma operação destinada a outra empresa, aí a gente precisa fazer conta. Por quê? Porque hoje a operação destinada a outra empresa, por mais que a gente pague, exemplo, 2,1 de PIS e COFINS pelo Simples, pela alíquota unificada, ela dá um crédito de 9,25 para a empresa adquirente, lucro real, né? Então, nota assim, se eu formo o preço com 2%, mas o meu comprador toma um crédito de 9,25, existe um ganho tributário na outra ponta que reforça a relação com o Simples Nacional, né? Então, assim, iria para o híbrido, ou deveria ir para o híbrido, na nossa visão, se você fizer vendas para outra pessoa jurídica. A operação com o consumidor final mantém a alíquota unificada, porque ela não vai dar direito a crédito pelo consumidor naturalmente, tá? Então, esse é um ponto extremamente importante, tá? Neste caso, Joaquim, seria o volume maior, tem que ter um volume maior. Vamos pegar, tem muitas empresas do Simples que vendem para a empresa, né? Isso. Qual é o tamanho dessa venda que daria vantagem? Como eu citei, a gente, nesse caso, teria que ver dentro do plano de negócios da sua empresa qual é a proporção que você vende para a pessoa jurídica.
Porque nota o seguinte, você vai ter que fazer uma opção definitiva, que é janeiro ou julho. Ou você opta pelo regime tradicional, que é o que tem hoje, paga lá uma faixa de 15% do faturamento, imposto ali, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, ICMS e contribuição patronal, ela manteria. Se parte da sua receita bruta ela é destinada à pessoa jurídica, essa pessoa jurídica ela só vai poder tomar o crédito da sua CBS efetivamente paga, que vai ser os mesmos 2%. Então nota que o adquirente ele vai ter uma perda expressiva no crédito, né? No crédito da aquisição. Então, o ideal era fazer conta. Se a operação for 90% para consultor final e 10% para PJ, me parece, por uma questão matemática, que o ideal era manter na operação tradicional e eventualmente negociar com o adquirente que esses 10% que você revende para outra pessoa jurídica, ela não vai dar direito ao crédito de PIS e COFINS, ou melhor, ao crédito de CBS de 8,8%, mas sim do percentual da alíquota reduzida, que hoje, como exemplo hipotético, seria de 2%. Tá? Eu acho que uma coisa que a gente precisa destacar aqui, né, e fica cada vez mais evidente, é que a gente não vai ter uma receita de bolso para que todo mundo seja aplique de uma maneira linear, né? É muito importante que as empresas olhem para os seus negócios, analisem especificamente os seus negócios e veja se no caso delas em específico vale a pena ou não vale a pena, né, mudar da situação atual, que é, por exemplo, estar no Simples, ir para o híbrido ou simplesmente ir para outro tipo de regime, né? Então, esse eu acho que é um ponto que a gente tem que destacar, né? A gente vai ter que ter, né, Joaquim, um olhar muito mais específico sobre precificação, gestão e escolha em termos de sistema tributário que a gente vai estar submetido do que a gente tinha até o momento. E eu queria que vocês falassem agora um pouquinho justamente sobre essa questão do Simples. Né? Que a gente gastasse mais tempo agora com essa questão do Simples, né? O que muda e o que não muda para as empresas do Simples, né? Será que essa conversa, né, de ter um sistema híbrido, ele vai aumentar muito a questão da complexidade, que muita gente tem medo? Até que ponto a gente não pode fazer um paralelo com o próprio regime como a gente conhece hoje, que a partir dos 3.800.000 já se recolhe por fora a questão relacionada ao ICMS, né? Até que ponto não pode ser algo mais conhecido do que a gente nos parece a uma primeira vista? E outra, as escolhas relativas a outros regimes tributários, como o lucro presumido e lucro real, como é que a gente enxerga tudo isso? Eu queria que vocês dessem uma comentada. Perfeito. Eu acho que o teu comentário ele foi perfeito, né? Assim, as empresas agora elas deixam de ser paga a minha guia da ASE e vida que segue, né? A gente vai ter que efetivamente olhar para cada empresa, olhar para cada segmento, olhar para o consumidor, olhar para o público-alvo, né, da empresa e fazer conta, né? Eu acho que o nome do podcast até é simbólico, né? A gente vai ter que começar a fazer conta. O Simples Nacional, ele não vai deixar de existir, né? Assim como não vai deixar de existir o lucro presumido e o lucro real. A gente continua com os 3 regimes tributários que a gente tem hoje. Só que o Simples Nacional, ele ganha, né, como o Joaquim já estava nos adiantando, uma nova roupagem, né? A gente tem a opção de recolher por dentro, né, que a gente vai chamar por dentro e por fora, né? No recolhimento por dentro, as alíquotas, quando a gente olhar lá para a fase final de transição, elas permanecem as mesmas. Então, hoje... A alíquota global. A alíquota global do Simples, né? A alíquota efetiva que vai pagar vai continuar sendo a mesma. Se eu sou, então, uma empresa, um varejo, né, de vestuário, e eu estou na ponta, eu faço uma venda direta ao consumidor final, para mim, a princípio, não faria sentido recolher o Simples por fora. Porque a pessoa que vai adquirir de mim, o consumidor final, ele não vai usar crédito, não vai, né, ter esse benefício. Então, num primeiro momento, valeria a pena continuar. Agora, eu sou uma empresa que faço tanto operações, né, do Simples Nacional, que faço operações com pessoas físicas, com pessoas jurídicas. Eu tenho um custo mensal muito expressivo, seja com aluguel, seja com energia elétrica, com os meus sistemas. De repente, né, vai valer a pena eu continuar recolhendo a minha parte trabalhista, patronal por dentro do Simples Nacional e recolher o meu IBS e CBS por fora. Porque eu vou tanto poder optar
eu vou tanto poder usar esses créditos para abater no meu imposto a pagar ali no final do mês, né? Quanto transferir um crédito e me manter competitiva no mercado. Esse é um ponto bem importante, como a gente falou de fazer conta. Vou pegar o exemplo da Andressa, né, onde a empresa, né, classificada no Simples Nacional, digamos que ela tem uma operação de relevância de revenda para outra pessoa jurídica, né, que dará uma saída final para o consumidor final. Nesse caso ela opte pelo híbrido, ou seja, recolhe todos os demais tributos, imposto de renda, contribuição social, contribuição patronal e o próprio ICMS, né, porque nem vamos entrar na transição do IBS lá em 29, ela manteria por fora, no novo modelo, apenas a CBS, com a extinção do PIS/COFINS 2027. Ela pode ter, naturalmente, um aumento de carga tributária, só que ela precisa olhar a cadeia. Tá? Olhar a cadeia é verificar quais as despesas que hoje não são base para crédito, que poderiam ser base para, no NET, né, no encontro de contas, verificar qual seria a alíquota final, a alíquota nominal. Né? Digamos que ela tem uma despesa de locação muito relevante, uma despesa de energia, uma despesa de frete. Tá? Com a entrada da reforma, a gente chama a não cumulatividade plena. Né? Tu só vai excluir da tua base de crédito itens classificados como uso pessoal, que vai ser outra discussão, o que é uso pessoal ou não, né? Mas notem, se dentro da cadeia ela tiver despesas que vão gerar base para o crédito, que hoje não são, né? Esse valor vai abater, né, efetivamente, da formação do preço com a alíquota do 8,8, né, da CBS, no final da conta, né? Então, assim, ele pode, nesse híbrido, ter não digo um empate, né? Porque geralmente com a marcação do preço vai pagar uma CBS superior ao que você tem de crédito. Mas ela pode neutralizar boa parte desse débito adicional e aí sim, nessa etapa seguinte, dar crédito à empresa adquirente. Tá? Isso é importante. Vou já pegar um gancho aqui para não perder o raciocínio. Vamos falar um pouco do lucro presumido. Tá? Empresa que fatura até 78 milhões. Hoje essas empresas elas pagam seus impostos, né, imposto de renda e contribuição, uma presunção de lucro de acordo com a atividade. Já para o PIS e COFINS, ela paga pelo cumulativo, 3% de COFINS, 0,65% de PIS. E automaticamente, por ser um cumulativo, ela não tem direito a crédito nenhum. Essa empresa que revende para a pessoa jurídica também gera um ganho de crédito no destino, porque ela forma o preço com 3,65 e dá um crédito de 9,25 para o adquirente do seu produto. Em 2027 acaba o PIS e COFINS e ela precisa obrigatoriamente implementar a CBS. Então, nesses casos, o 8,8 vai fazer parte da formação do preço de venda dela, né? Então, ela precisa, principalmente nesse caso do presumido, que ela não tem opção em manter o formato atual, é verificar os créditos na cadeia que irão ser base para o crédito CBS e automaticamente abater no final do mês antes da apuração do imposto. Tá? Então, o lucro real ele tem uma particularidade, ele não vai poder ser mantido, né? Diferente do simples, que pode ser no tradicional ou pode ser no híbrido. Né? Então, é um ponto importante aqui para a gente colocar para discussão. Então, acho que um ponto importante também a gente deixar claro aqui, né, é que quando a gente fala de reforma, né, se a gente olhar essa palavrinha reforma, todo mundo pensa numa grande incomodação, né? Quem já reformou um apartamento, por exemplo, né, principalmente morando dentro dele, né? Vamos lembrar daquilo que a gente ouve falar quando a reforma está acontecendo. Essa trabalheira é para alguma coisa que faz sentido depois, que vai fazer a gente viver melhor depois, né? E nós vamos viver isso através da reforma tributária. Então, vale aqui destacar, não é tempo de a gente ter preguiça de fazer conta. A gente precisa fazer conta para que a gente consiga tomar decisões mais assertivas e não deixar muito dinheiro na mesa, tá? Então, Andressa, por favor, continua falando sobre essas questões ligadas ao Simples que a gente estava falando aqui antes, né? O que mais vai ser de importante para as empresas do Simples notarem nesse momento? Deixa eu botar um pouquinho mais Pimenta. de carvão, alguma coisa para nessa brasa aí. Na fala da Patrícia, a gente percebe que as empresas não podem mais, a partir da reforma, né, tributária,
elas não podem mais trabalhar de qualquer forma. Elas vão ter que se organizar efetivamente. Não tem mais espaço para amadorismo no varejo, né? Porque hoje parece que as empresas talvez não estejam levando isso muito, muito a sério. Muita gente vai cair do mercado. Né? Porque uma das nossas lutas, e a Patrícia sabe disso, tanto aqui na FEComércio como lá na base, lá dentro do Cine Loja, é a formalização das empresas. É mostrar para os empresários que uma empresa desorganizada tem um período de vida muito curta, né? Então, me parece que a reforma tributária ela vem encurtando mais esse tempo nesse caso, né? É importante a gente tratar disso, né? Nesse momento. Eu não sei qual é a visão de vocês. Claro, perfeito. Eu acho assim, né, como a gente tem falado, a reforma tributária ela vai ser uma mudança de cultura, né? A gente vai ter muitas implicações em diversos setores, né? A própria extinção ali da monofasia, desse regime cumulativo, né? Dessa questão de crédito. Hoje as empresas do Simples Nacional, elas não estão acostumadas a olhar para a parte anterior, né? A ver assim, quais são os meus custos efetivos, né? Porque tudo isso agora vai ser importante para elas, vai gerar crédito também, né, caso ela opte pelo recolhimento por fora. A gente escuta muito falar justamente dessa preocupação com as obrigações acessórias, né? Eu não vou recolher por fora porque eventualmente eu vou ter que fazer controle do meu estoque, eu vou ter que preencher bloco K, eu vou ter que preencher SPED, né? Assim, é uma preocupação muito grande com a quantidade de informações, tanto que vão ter que prestar, quanto, né, que vão ter que se organizar internamente. Mas é importante, assim, destacar que hoje a gente já tem isso, né? Hoje, quando o Simples Nacional ele chega perto ali do limite, ele já faz o recolhimento por uma guia por fora, né? E, assim, esse sistema, ele tem funcionado bem ao longo dos anos. Então, a gente não imagina por que agora, né, se crie uma quantidade gigantesca de obrigações acessórias para essas empresas que optarem por recolher por fora. Até porque, né, vamos lembrar que um dos princípios da reforma tributária é justamente a simplificação, né? Então, assim, quando a gente fala de simples, até assim, nesse sentido de simplificação, as empresas do Simples hoje, quando elas tomam a decisão lá no início do ano, elas são optantes do Simples por todo o ano calendário, né? E isso também era um pleito que a FEComércio vinha buscando, né, de poder optar semestralmente, sair, né, do Simples, e foi uma coisa que se reconheceu com a reforma tributária, né? Então, assim, embora a empresa do Simples ela não possa sair do Simples e ir para o lucro presumido e depois voltar pro Simples Nacional, ela vai poder optar dentro do mesmo ano calendário por recolher por dentro ou recolher por fora, No né? sistema híbrido. No sistema híbrido, isso. Então, assim, dá para a empresa fazer um teste, né? A gente está falando em teste, a gente está falando em reforma tributária, então, sou varejista, vendo direto para o consumidor final, vou ficar nesse primeiro semestre aqui por dentro, vou ver como é que acontece, como é que atinge isso as minhas vendas e minhas produções, o meu fornecedor, como é que isso muda, né? E depois, já me sinto mais segura, já tenho mais noção das obrigações, já temos mais uma claridade. prospecção de empresas estar adquirindo meu produto, né? Para botar na conta se vale a pena manter o tradicional, o ir para o híbrido, né? Tudo uma questão, inclusive, de planejamento estratégico da empresa, Exato. né? Às vezes estão avaliando um novo nicho de mercado, entrar numa operação de venda não a consultor final, mas sim a outra companhia, a outro contribuinte que irá fazer a revenda. Tudo isso tem que estar no mapeamento, né? Você diria que 2026, então, para as pequenas empresas, seria um ano de se manter como está? Deixar para fazer, de repente, fazer o estudo, olhar como é que vai andar, e a partir de 2027, então, estar preparado para fazer a migração, de repente, para recolher por fora. Eu diria que o 26, independente do cenário de composição da venda, se vai ser parte B2C ou B2B, ele é um ano de aprendizado. Porque nesse ano, o que a gente tem formalmente? A alíquota teste de 0,901, que você atendendo a sua obrigatoriedade em documento fiscal, ela não gera nenhum tipo de arrecadação, ou seja, a receita líquida da empresa ela não vai ser impactada, porque os impostos sobre venda vão ser os mesmos, né? Inclusive, contabilmente, essa alíquota teste, que a gente vem estudando com outros players, enfim, ninguém vai contabilizar. Se não gera partida financeira, não há por que você contabilizar no seu balanço, né? Então, o 26 é um ano de aprendizado,
de preparação de sistemas e eu diria principalmente de estudos para o encerramento do PIS e COFINS, né? Tem o encerramento do IPI também, que não vem ao caso, mas ele encerra parcialmente, né? Porque ele permanece para produtos fabricados na Zona Franca. Para aí sim, em 27, você ter uma clareza, né, de qual o caminho que você vai trilhar. Ou híbrido, ou tradicional, enfim. Isso falando em Simples Nacional, né? Já para o lucro presumido, que acho que atinge boa parte também das empresas que estão dentro do Cindy Lojas, enfim. Esse sim, obrigatoriamente você precisa estar preparado, porque acabou, é extinto o PIS e COFINS, daí obrigatoriamente você vai ter que ter na sua formação de preço 8,8, em contrapartida um sistema não cumulativo, sendo todas as despesas base para crédito de exceção, lógico, folha de pagamento e contratações de pessoas físicas, né? Mas vamos lembrar aqui, muito importante também, né? O ano de 2026, ele é um ano relativamente significativo para a reforma, porque quando a gente roda, né, essa alíquota de 0,9% para a CBS e 0,1% para o IBS, se a gente fizer a sominha desses dois termos, a gente chega em 1%. Então, qual é que é a ideia que se tem, né, a partir disso? É o próprio governo, a própria Receita Federal, conseguir reconhecer nessa base agora ampla, em que muitas outras coisas que antes nem eram tributadas, né, vão passar a ser tributadas, e a gente vai enxergar qual é que vai ser o potencial arrecadatório de 1 ponto percentual de alíquota desses novos tributos. Então, a partir disso é que justamente vai se calcular a alíquota que vai incidir a partir, né, dos anos subsequentes, dentro dessa nova configuração de CBS mais IBS. Então, por mais que a gente tenha hoje uma restrição em lei de quanto é que pode ser essa alíquota, nós não conhecemos essa alíquota. E mais, né, essa alíquota provavelmente ao longo do tempo ela não vai ser a mesma, ela vai passar por mudanças. Não é capítulo da nossa conversa aqui, mas a gente sabe que o próprio sistema de arrecadação a partir do split payment vai reduzir significativamente a sonegação, vai impor desafios muito grandes para as empresas quanto à questão da gestão de fluxo de caixa, mas em compensação vai ter potencial arrecadatório bastante significativo para o governo, que consequentemente vai ter que fazer os ajustes devidos à alíquota. Andressa, Joaquim, vocês têm alguma coisa a mais a falar sobre algo importante que as empresas do Simples vão ter que se atentar, nem que não seja em 2026, mas em 2027, 2028 e assim por diante? Eu acho que dá uma analisada no estoque, né? Porque, assim, outro ponto também importante é que, assim, as empresas do Simples Nacional que tiverem enquadradas ali em algum regime específico, né? Porque uma das ideias da reforma tributária também é encerrar com os benefícios fiscais. Sim. Então, a gente vai acabar com essa grande essa guerra fiscal e essa grande quantidade de alíquotas que a gente tem para produtos, né? Então, assim, eu sou varejista do setor alimentício, né? Então, eu tenho lá o meu supermercadinho. A maioria dos produtos da alimentação, eles estão dentro de um regime diferenciado. Então, ou eles vão ser alíquota zero, ou eles vão ter uma redução de 60%. Para ele poder aplicar essas reduções da forma com que está configurado hoje, ele tem que obrigatoriamente recolher por fora do Simples Nacional, né? Então, assim, quem continuar dentro do Simples não pode aplicar as reduções, né? Então, no varejo, ele não tem nenhuma redução, então para ele não faz sentido. Mas agora eu sou do setor de educação, eu tenho algum outro benefício, né? É importante se atentar. Então, que os varejistas também deem uma olhada se eventualmente não tem algum produto, né, que está ali dentro dessas reduções. Acho que em relação ao Simples também é um ponto de atenção. Acho que para complementar, a gente, né, fez um resumo aqui, tem muita coisa de detalhe que a gente não tem a trazer porque não vai agregar, né? Mas eu acho que fica como uma missão, como eu até comentei anteriormente, de fazer a conta, revisar o open cost, né? Verificar as despesas que vocês têm ligadas à operação, né? Verificar se é uma empresa que não te daria crédito, se não vale MEI, por exemplo, se não valeria a pena fazer com uma outra empresa do Simples, por exemplo, para dar o crédito também
da CBS, né? E avaliar o que é a estratégia da empresa a médio prazo, né? Médio prazo não, falaria os próximos 12 meses, né? Se eu sou essencialmente uma empresa voltada à venda a consumidor final, eu não devo me preocupar em optar pelo híbrido. Eu ficaria no modelo tradicional, com a DAS sendo recolhida pelo modelo unificado. Se eu tenho uma parte da minha empresa que é venda para PJ, e é um cenário que pode ser, né, maximizado, que ganhe volume, né, que faça estudo não especificamente só para aquele ano, né, que se projete para anos futuros, porque isso pode eventualmente ser um fator decisivo, porque, né, apesar de haver, naturalmente vai haver aumento de carga tributária. Hoje tu paga 2, vai passar a pagar 8,8, é matemático. E hoje os 2 dá crédito de 9,25, vai dar os 8,8 vai dar o crédito de 8,8 na ponta. Mas talvez esse fator do modelo híbrido, ele possa ser um diferencial competitivo na hora do adquirente do produto verificar como ficará a formação do CMV dele, né? Vamos lá, ele compra do lucro real, ele compra do lucro presumido, ele vai comprar do Simples. Todos eles vão estar dentro do contexto da 8.8 da CBS, né? O Simples, talvez por ter uma estrutura menor, mais enxuta, ele pode, mesmo assim tendo um aumento de carga tributária, ser mais competitivo que outras empresas que têm uma estrutura maior, enfim, né? Então, eu diria que, além dessas revisões que a gente citou, avaliar o planejamento estratégico da empresa, né? Qual é o cliente final, como ela pretende potencializar seus negócios ao longo do tempo, né? Isso vai determinar com certeza o caminho que ela deve seguir. E as grandes empresas? Como é que elas ficam nessa história toda? Então, as grandes empresas, assim, eu vou citar varejo, tá? Especificamente, a gente tem um impacto direto no CMV, tá? Porque, né, os exemplos que eu trouxe, eu tinha um ganho de carga tributária, né, um crédito pelo 9,25 de alíquota, né, e uma formação de preço por 2,2, no caso. 2,2 é uma faixa que está na minha cabeça, tá, que eu sei que eu acho que é a quarta faixa lá, de até 1.700.000 por ano. Deixa eu só te interromper. O que é CMV? Desculpa, custo da mercadoria vendida. Custo da mercadoria vendida, perfeito. Acabei. As grandes empresas, elas vão ter um pênalti em relação no seu custo da mercadoria vendida, porque a gente tem uma perda tributária ali, né? Eu deixo de ganhar um crédito adicional ali entre a formação do preço e o meu crédito final, né? Mas, trazendo pontos positivos também, o varejo hoje, como nós bem sabemos, ele sofre muitas restrições em relação aos seus créditos, né? O exemplo talvez mais tradicional é o famoso crédito sobre insumos, né? Que fica aquela decisão do STJ, que acabou não sendo respeitada em relação à essencialidade e relevância, e isso finalmente acaba, né? Partindo do princípio da não cumulatividade plena, eu deixo de ter essas travas previstas hoje na própria Lei 10.833, que é a Lei Geral do PIS/COFINS, e passo a ter direito ao crédito sobre tudo, né? Então, no nosso entendimento, nossa despesa ela é ampla, né? Ela acaba tendo um benefício importante, tá? Nesse ponto, pela questão do crédito integral, tá? Outro fator importante no varejo, tá? Que acho que muitas pessoas não se deram conta, e não é no varejo, ele é para todo mundo, né? A reforma, ela parte de um princípio do cálculo por fora, e não pelo cálculo por dentro. Aí vou parar um pouquinho aqui e vou ressaltar uma coisa muito importante. A gente não vai ter tempo aqui, porque a nossa conversa já foi ganhando vulto, e aí a gente foi andando e foi passando o tempo, né? Mas a gente tem que pensar que nós estamos dentro de uma lógica completamente diferente de precificação, tá certo? Então, principalmente para quem for com o sistema híbrido, quem é do lucro presumido, tudo muda, né? Tudo muda. Porque tem que se pensar na formação de preço de um jeito diferente. A gente não tem mais agora a tributação por dentro dos preços, né? A gente tem o conhecimento do valor de um produto e sobre ele é que a gente vai recolher os tributos devidos, né? Então, agora eu devolvo para ti, Joaquim. Agora botei a bola no centro do campo de novo. Chuta aí, por favor. Não, essa é uma questão extremamente importante, que faz todo sentido na reforma. Para mim, assim, dos pontos positivos, ele se destaca, né? Que a gente, tanto para a CBS, início em 27,
e do IBS, que inicia em 29 até 32, né? Só recapitulando, entrando no viés do IBS, mas em 2029 eu vou apurar de forma híbrida 90% de CMS e 10% de IBS, em 2030 80% de CMS e 20% de IBS, em 31 70% de CMS e 30% de IBS, em 32 40% de IBS e 60% de CMS, tá? E aí acabou o ICMS. Aí acabou. A gente costuma falar, vai piorar para depois melhorar, né? Mas assim, qual que é o grande ganho em relação à base de cálculo, tá? Formação de preço, e a formação de preço é a base de cálculo de impostos, né? Hoje a gente tem uma premissa, né? Uma legislação que prevê que os cálculos devem ser por dentro. Então, por exemplo, no meu cálculo de ICMS, hipoteticamente de valor de 100, a gente chama de grossapá, nada mais é que calcular por dentro. Eu tenho que calcular por dentro o ICMS e o PIS e COFINS, certo? Pensando numa operação de venda, tá? Sem entrar em viés de ST ou IPI que entra no custo, aí vou entrar numa complexidade maior. Com a CBS, já em 27, o cálculo ele é por fora. Então, a gente tem que partir do preço líquido, tá? E calcular o 8,8 por fora. Nota que ele não entrando por dentro, tu vai ter uma redução drástica na carga da base de cálculo do PIS e COFINS, da CBS, tá? E a CBS por si só, ela por enquanto, né, tem um movimento para tentar tirar ela da base de CMS, mas ela é calculada também por fora, tá? O que isso traz de ganho? Anteriormente eu calculava 100, né? Sobre 18 de CMS mais 9,25 de PIS e COFINS. Agora eu vou calcular os mesmos 100 com os 18 de CMS ou os 17 aqui do Rio Grande do Sul, mas o 8,8 ele não é adicionado nesse cálculo por dentro. Ele só é somado à base de cálculo, o que dá uma diferença brutal quando a gente for calcular os impostos, e a gente vai ver uma receita líquida bem interessante, maior do que a gente tem hoje, comparando os cenários, né? Futuramente, acabou a transição, estamos em 2033, a gente parte do preço líquido e calcula 8,8 mais 17,7 por fora. Isso vai dar um incremento de receita líquida muito importante para as empresas. Tá? 17,7 ou 17,0, né? Hoje seria 26,5, né? Daí seria 17,7 e 8,8, né? Então, essa questão da formação de preço pode ser um pouco técnica demais, mas ela é determinante quando for fazer o seu markup, né? As empresas que mantiveram o mesmo preço em 2027, não temos ainda o IBS, temos o ICMS. Ela por si só, por não calcular os impostos por dentro e sim por fora, ela vai ter uma receita líquida melhor pela redução da carga tributária, da formação do seu gross-up ou no cálculo por dentro. E até é importante isso para que as empresas fiquem atentas aos fornecedores, né? Porque assim, se o fornecedor disser não te preocupa que eu não vou aumentar o meu preço, tu já está pagando um valor maior, porque hoje, quando tu compra essa caneta por 100, aqui dentro do 100, na verdade, tem os 25%, 30% de imposto, né? Então, a caneta, na verdade, ela custa 70. Só que se ele mantiver esse 100, ele vai incluir mais imposto aqui em cima, que é o IBS e a CBS. Então, a questão do preço, ela não é importante só para o preço que a empresa vai vender, mas também pelo preço que a empresa vai comprar, né? Porque ela vai ter que entender do fornecedor dela também qual é o efetivo custo da mercadoria. A gente costuma não, a gente está com um trabalho muito forte, algumas linhas de despesa, né? Como vocês sabem, a gente é preponderantemente loja de shopping, né? Então a formação de preço, ela acaba sendo um balizador para a nossa tomada de decisão. Então, como a gente vem fazendo as renovatórias e prospectando novos fornecedores, né? Novos locadores, né? Que o preço do aluguel, né, ele parta do preço líquido mais os impostos. Ou seja, em 26 ele vai estar calculando o preço líquido mais os impostos atuais, que seriam, por exemplo, 9,25 do PIS e COFINS ainda, e o ICMS. Não tem ICMS na locação, né, mais o ISS. Quando eu entro em 27, ele parte de novo do preço líquido, mas com uma alíquota inferior calculada por fora. Então, isso nos dá uma segurança, a gente se resguarda, que o preço final, lógico aqui que eu não estou falando em custo de incremento real, de inflação, não, só sobre uma ótica tributária. Se ele partir da mesma base em 2026 e comparar 27,
por si só vai ter uma redução no seu preço final? Existe uma perda, pelo jeito, e uma perda inicial de arrecadação para o governo, né, dentro dessas mudanças de por fora e por dentro. Mas, por outro lado, vai reduzir a sonegação, né, e vai reduzir aqueles que emitem nota, mas não pagam. De uma certa forma, ficam negociando. Então, na visão de vocês, é possível a gente sair dos 34% para 31%, 32%, de repente, da carga tributária? Que quando tu fala em 34%, está considerando imposto de renda e contribuição social. A carga hoje, que é mais, não sei se essa é a verdadeira, mas é a média que a gente entende que existe no Brasil. Perfeita a tua colocação, porque também é importante, né, deixar claro para o pessoal que está nos ouvindo que tudo que a gente está conversando aqui, a gente está falando de reforma de consumo. Então, é basicamente essa tributação que o Joaquim citou, né? PIS, COFINS, ICMS e ISS. O imposto de renda e a contribuição social, eles são... É o segundo plano, né, que é o que vem por aí, né, que vai vir também a reforma do imposto de renda. Então, a gente considera hoje 34% com toda a tributação. A ideia, pelo menos da reforma da renda, né, a gente, embora não tenha ainda uma alíquota, a gente tem uma trava na lei, né, de que a alíquota sobre o consumo, que hoje seria a substituição dos 9,25 do PIS e da COFINS mais os 17 do ICMS, que essa alíquota fique, então, em 26,5%. Agora, se essa alíquota ficar acima disso, a gente vai ter que ter uma reavaliação, né? Então, assim, eu vou ter que cortar uma redução, eu vou ter que dar um jeito de reduzir a alíquota para que se mantenha o que a gente tem hoje, né? Então, assim, num primeiro momento, principalmente nesses regimes de transição em que a gente vai continuar apurando nos dois modelos, é possível que a gente tenha, assim, um aumento desses 34%, né? Mas a tendência e a expectativa, né, até como a Patrícia comentou ali no início, é que isso seja reavaliado e isso se ajuste, se assente e tenha uma redução futura, assim como uma simplificação. Eu acho que isso é um bom papo até para um próximo podcast, né? Porque vamos lembrar de uma coisa muito relevante aqui, né? Se a gente arrecada muito, é porque a gente gasta muito. Enquanto a gente não regulamentar, ou melhor, quando a gente não reduzir esse gasto público, sempre vai ter justificativa para ter uma carga elevada e crescente, né? Então, esse é um grande desafio nosso. Gente, o nosso tempo já está mais que estourado aqui, mas eu vou pedir para o seu Ademir, né, falar um pouquinho, né, sobre como é importante as pessoas entenderem a relevância dos sindicatos. Porque esse tipo de papo que a gente está tendo aqui hoje, ele só está existindo porque existem sindicatos e uma federação do comércio fazendo com que esse papo aconteça. Por favor, seu Ademir. Legal essa tua pergunta, tua fala, porque a gente olha o tamanho do sistema FEComércio, né? E poucos entendem que lá, tudo que tem aqui dentro está lá na base. É lá da base que sai, Patrícia, os associados, que sai a carga tributária, que sai os empresários. Os empresários estão ligados ao sindicato da base, lá o sindicato patronal lá da base, que é o Sindilojas. Então, a partir de lá que a gente vai formando aqui o sistema FEComércio. Só que a estrutura que a FEComércio nos oferece lá na ponta para mostrar para o empresário a importância dele estar ligado no Sindilojas, Patrícia, nós não tivemos isso no passado, estamos tendo agora. As entidades empresariais sempre tiveram na ponta, sempre passaram muita dificuldade. E a maior dificuldade que nós temos, Patrícia, quando a gente leva um associado, eu tenho um hábito lá a gente não leva 10% dos empresários para dentro da entidade. Mas quando elas vão lá para dentro da entidade, eu tenho uma placa lá na entrada e uma na sala de reuniões, que está lá a nossa missão, visão, os princípios e as bandeiras que nós defendemos. Eu peço para o associado bater uma foto do lado, para que ele consiga levar para casa aquela imagem dele e para ele entender o que nós existimos. Qual é a nossa missão, né? A gente sempre fala que nós não temos partido político. Nós temos bandeiras para defender e temos alguns políticos que compreendem e defendem aquelas bandeiras, né? Então, a grande importância que nós ainda não chegamos ao pleno. A gente não consegue levar mais que 10% do empresariado para dentro das entidades, para eles
receber essas informações que nós estamos discutindo aqui. Cada 15 dias eu tenho um café da manhã falando sobre alguns temas de importância para a organização do empresariado. E aí, às vezes, vai 30, vai 40, mas metade são colaboradores, não são os donos das empresas que estão lá. E a gente faz os temas para os donos. Então, basicamente, pode dizer assim, ó, nós temos um sistema maravilhoso e ainda nós não estamos conseguindo lá na ponta mostrar isso para o empresariado, da importância dele vir para dentro das entidades e trazer as suas dificuldades e a gente conseguir fazer essas entregas para ele. Então, basicamente, não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas essa é a nossa grande missão, né? Eu falei há pouco sobre a sonegação, né? Uma das nossas lutas é sempre mostrar para o lojista, se vocês não organizarem a empresa de vocês, se vocês não têm uma contabilidade organizada, se vocês não sabem qual é o tamanho do estoque, se vocês sonegam, vocês têm uma empresa que não vai durar muito tempo. Tu tem que ter análise, o teu futuro é tu ter métodos, ter dados para te tomar decisões. E se tu não tem não tem uma contabilidade bem feita, tu não tem dados para tomar decisões. Então, essa é uma das nossas grandes missões lá na ponta, Patrícia. Eu te agradeço muito, Ademir. Agradeço que tu fale de uma forma bem clara com as pessoas, dizendo o seguinte: a gente está num espaço em que trocas muito relevantes como essa podem acontecer. Basta chegar, né? A porta está sempre aberta. E eu vou pedir também aqui, né, para a Andressa, para o Joaquim, se tiverem algum comentário final, que por favor o faça agora, porque esse é um momento da gente caminhar para o encerramento aqui do nosso podcast. Andressa, por favor. Perfeito. Bom, de novo agradecer o convite. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês sobre qualquer assunto. É realmente... a gente aprende quando a gente troca a ideia. As trocas de ideias eu acho que fazem a gente aprender. E deixar um recado, né, para todos, assim, que esse é um momento de preparação, de estudo, de realmente conhecer o seu negócio, né, de buscar informações seguras, né, e reforçar o trabalho que, assim, a gente vê a FEComércio fazendo nesse sentido. Então, parabenizar, né, por esses momentos de troca e de aprendizado e agradecer novamente o convite. Joaquim, por favor. Bom, obrigado novamente, Patrícia, pelo convite, né, a troca de ideia com os colegas. A gente teria muita mais coisas para falar, talvez fica para outros episódios, né? Parte 2. Eu acho que um ponto importante ali, que talvez deva ser debatido aí no decorrer talvez de 26, que é a nova forma de recolhimento dos impostos com split payment, né? Que vai mudar a forma de recolhimento, não mais na nossa aquela velha e boa apuração mensal, mas sim no recebimento do valor, né? Já vai separar o valor por vez. E o crédito também não vai ser no momento da entrada do produto, vai ser na liquidação comercial. Isso. Ou no pagamento do tributo pelo fornecedor. Isso também vai dar um impacto no caixa das empresas. O mundo que a gente conhecia finalizou. Mas enfim, isso vai ficar para uma outra pauta, né? Novamente, muito obrigado e honrado pelo convite. Bom, eu agradeço aqui a participação de vocês três, foi muito boa a nossa conversa. Eu gostaria aqui de ressaltar que a FEComércio tem trabalhado muito sobre essa questão da reforma tributária. A gente já batalhou muito lá no Congresso Nacional e agora nós estamos em tempo de falar muito, de disseminar informação. E você pode encontrar informações a respeito da reforma tributária a partir do nosso guia prático, a partir de uma série de podcasts que nós estamos fazendo aqui na FEComércio, através de oficinas práticas e de palestras. Então, por favor, não deixe de consultar esses produtos feitos com muita qualidade e com muita dedicação por todas as equipes e seus convidados aqui, feitos exatamente para você, que é um dos nossos representados. Eu gostaria, então, de mais uma vez, agradecer enormemente a participação de vocês e convidar vocês para, além de assistir esse podcast, também nos seguir em todas as nossas redes sociais. Foi um imenso prazer. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.